Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. O pessoal está entrando aqui na sala ainda. Opa, o pessoal está Uhum. dando oi. Vamos esperar mais um pouquinho enquanto o pessoal vai entrando. Ok. Roseli, se tu puder baixar um pouquinho a tua câmera para a gente te enxergar melhor, acho que já ajuda. Tá. Assim, tá ótimo. O pessoal vai entrando aí, a gente vai aguardando um pouquinho. Daqui a pouquinho, então, em alguns minutinhos, a gente já vai começar o primeiro programa Palavras e Cuidado de Saúde. Esse programa, a gente, vai acontecer todas as segundas-feiras, às 20 horas. Vão ser lives curtinhas com profissionais da área da saúde, que vão nos ajudar, então, aqui pelo Instagram. Ó, o pessoal dando boa noite. Oi, gente. Então, eu sou a Thaís Kindrich e aqui comigo está hoje a convidada, que é psicóloga, terapeuta de casais e família, teóloga, professora, palestrante e escritora dos livros Cuidando de Quem Cuida e Para Não Perder a Alma. Roseli Kindrich, que vai falar conosco sobre o equilíbrio em tempo de isolamento social. Boa noite, Roseli. Boa noite a todos, todas. É uma alegria, é um prazer estar aqui. Que bom. Roseli, agora que a gente está falando então sobre isolamento social, conta um pouco para nós como é que está sendo esse momento aí na tua casa, com a tua família. É um período de adaptação, né, Thaís? Para todos. Quer dizer, nenhum de nós estava acostumado com esse isolamento social, né? Então, isso exige de cada um de nós mudanças. Alguns lidam melhor, outros lidam com mais dificuldade, né? Como o meu trabalho também continua online, de alguma forma eu tenho uma rotina, né? E esse talvez seja um dos pontos, né, da gente procurar ter uma rotina. E o que mudou de rotina na tua casa? Então, as saídas mais constantes, né, eventualmente visitar pessoas, né? Então, muitos de nós sentimos falta nesse momento de poder abraçar pessoas queridas, né? Então, os nossos abraços e beijos agora precisam ser com os olhos e com as palavras, né? Então, isso já muda bastante. E nem sempre podemos estar, então, presencialmente. Eu acho que é bem importante, assim, inclusive as pessoas que a gente acompanha, né? No caso, eu cuido de muitas pessoas, né? Eu acompanho muitas pessoas. Mas, assim, poder acompanhar também desta forma virtual, usando a tecnologia a nosso favor, eu acho que é uma ótima aprendizagem, né? E essa situação, tu percebe, assim, até com as pessoas que entram em contato contigo, tem gerado situações de ansiedade? Sim, tem gerado bastante ansiedade, irritação, né? Até assim comportamentos mais depressivos, mais para baixo, mas em geral eu percebo mais irritação e ansiedade. E como é que a gente Porque lida com isso? é uma boa pergunta, porque na verdade assim exige de nós uma resposta que talvez a gente ainda não tenha desenvolvido porque não precisava, né? Mas um dos exercícios que eu aconselho bastante são os exercícios respiratórios. Não só eu, né? Os especialistas aconselham que as pessoas façam os exercícios de respiração. Por quê? A gente sabe que muitas vezes, em situações de estresse ou de medo mesmo, a gente tensiona, sem perceber, a gente tensiona todo o nosso corpo e com isso, A até região as aqui. nossas. Aqui fica dolorido, né? Aham. Então, e além disso, todo o nosso sistema de irrigação sanguínea fica contraído porque os vasos também ficam contraídos. Então, o que acontece? A gente manda menos oxigênio para o cérebro, a gente pensa pior, né? Às vezes dá aquele branco total, né, numa Sim. prova, né? Porque justamente a pessoa tensionou, ficou tensa, e aí cortou a entrada, vamos dizer assim, de oxigênio no cérebro. Então, o exercício de respiração,
ele ajuda bastante porque a pessoa centra na respiração em si e vai voltando, vamos dizer assim, para dentro de si mesma. Porque algumas pessoas relatam que elas têm medo, tipo, de implodir, ou que elas estão tendo um infarto em casos mais graves, assim. E às vezes é só realmente uma resposta mais emocional à ansiedade. Roseli, Então, quando uma pessoa sim. está tendo uma crise de ansiedade, o que ela sente para poder identificar, né? Muitas vezes sente taquicardia, às vezes sente uma dor no peito, como se estivesse realmente tendo alguma coisa do coração, sendo que a pessoa não tem nenhum relato de problema cardíaco, porque, claro, a pessoa eventualmente pode ter, né? Mas, assim, no caso da pessoa que nunca teve nenhum problema assim, cardíaco, a respiração às vezes fica mais ofegante, a pessoa pode ficar muito inquieta, né? E com uma sensação assim de quase desmaio. Então pode acontecer vários dessas reações assim. Né? E uma vez agora que tu falou sobre essa respiração para acalmar, eu tô curiosa para aprender porque eu não sei também. Eu acho que o pessoal que está nos assistindo também vai ter vontade de aprender para poder aplicar e também para ensinar para as pessoas que estão se sentindo assim. Tu pode ensinar para gente? Sim, claro. Então, basicamente, a respiração acontece, então, em 3 tempos nesse exercício, tá? A gente inspira pelo nariz, expira mais lentamente pela boca entreaberta e depois faz uma pausa. Se a pessoa está muito ansiosa, eu costumo ensinar, então, que na expiração ela faça assim, quase que uma bufadinha. Tá? Então, inspira, solta em 3. Pausa. Tá? Aí inspira de novo. Solta devagar. Pausa. Aí depois que já soltou um pouco assim do ar, parece que vai, sabe, vai aliviando. Então aí você começa, isso. Aí você começa a fazer a respiração de uma forma mais calma. Não precisa ser assim tão forte, né? Então inspira pelo nariz, solta pela boca entreaberta devagar e faz uma pausa. Vamos tentar? Como oxigena muito, eu aconselho a fazer deitado ou sentado, né? Porque vai dar aquela... Pode dar uma tonturinha. Isso, pode dar uma tonturinha. Então tenta fazer uma respiração mais no diafragma, não é levantar o ombro, mas é tentar aqui uma respiração mais no diafragma, tá? Aquela então, que enche a barriga, que enche o balão? Isso, tá, isso então tá. mesmo, tá? Então vamos lá, o pessoal que tá assistindo pode fazer junto. Isso, inspira. Expira devagar. Pausa. Inspira. Expira devagar. Pausa. Já tô pronta para dormir. Vai relaxando, né? Sim. Então, a ideia é cada um ir buscando o seu ritmo respiratório, tá? Algumas pessoas respiram mais rápido. Para ter uma ideia, quando eu comecei a fazer esses exercícios, para mim, há mais de 20 anos atrás, eu não conseguia nem fazer a pausa, né? Porque eu vivia ansiosa, muito tensa, então a minha respiração era inspiração, expiração, inspiração, expiração, né? Então, sem a pausa. E a pausa é necessária. Deus nos criou com pausas. Deus nos criou com ritmo. Né? Então, temos ritmo cardíaco, ritmo respiratório, ritmo gastrointestinal, ritmo de vigília. Temos vários ritmos. O universo tem ritmos. Então, é importante a gente se dar conta que o nosso corpo precisa de pausas. E já disse alguém que, de repente, nessa situação toda de corona aí, a gente está sendo obrigado a uma pausa. Não pensada, não planejada, mas que pode ser bastante útil. Então, eu costumo também acoplar a esse exercício uma oração, que você pode fazer com ou sem a oração, né? Então, vamos dizer, é uma oração respirante ou uma respiração orante, como quiser, se gostar de fazer. Então, você pode simplesmente orar um Pai Nosso, tipo, mentalmente, enquanto você inspira, Pai Nosso que estás nos céus, solta.
santificado seja o teu nome. Sem falar, apenas mentalmente, tá? Ou você escolhe a frase dos antigos cristãos, Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Senhor Jesus Cristo, inspirando, tem misericórdia de mim. Pausa. Vamos tentar uma vez? Vamos. Então, fecha o teu olho e inspira, escolhendo o que vem no seu coração para orar. E aí você expira devagar, soltando o ar pela boca e faz a pausa. Ok? Muito relaxante. Então, faça isso várias vezes ao dia, conforme for sentindo, se vai ficando muito ansioso, faça mais vezes. Ou faz antes de dormir, deitado, né? E esse exercício não precisa só usar agora em tempos de coronavírus, né? Dá para usar antes de uma prova, dá para usar antes de uma conversa difícil, dá para usar antes de uma entrevista para emprego ou qualquer outra coisa que você precise estar bem dentro de si. Por quê? Tem se falado muito hoje em dia na atenção plena, né? Então, para as pessoas que às vezes têm uma ansiedade muito grande e que acham quase que estão escapando de dentro de si mesmas, esse é o relato às vezes da pessoa, que a pessoa acha meio que está se escapando de dentro dela mesma. Então ela começa a se dar conta e literalmente a nomear. Eu estou sentada numa cadeira, na minha frente tem uma mesa, eu tenho livros. Então assim, é meio que situando e dizendo as coisas para si mesmo. Não está acontecendo nada lá fora, não há, o mundo não está desmoronando, eu estou dentro deste lugar e tal. Então isso ajuda a trazer a pessoa de volta também, tá? Roseli, já que a gente está falando então dessa... Desculpa te interromper, ia falar alguma coisa? Não, pode continuar. Tá. Então a gente está falando sobre essa questão de ansiedade e a gente está aprendendo então a se acalmar, né? A respirar, voltar para o momento. Mas e quando eu identifico que algum familiar meu está passando por uma situação assim de ansiedade ou até depressiva, né? Como que a gente pode auxiliar nessa situação? Sim. Num primeiro momento é sempre importante a gente conversar, né? Nunca dizer é isto, mas perguntar, olha, eu estou percebendo que você está mais brigão, ou mais irritado, ou mais tenso. Vamos conversar sobre isso? Quem sabe eu posso te ajudar de alguma forma? O que será que a gente poderia fazer? Porque, veja, às vezes a pessoa dá uma resposta grosseira ou irritada e aí se desenvolve, às vezes, uma briga dentro de casa, sendo que o normal da pessoa não é isso, né? Então é importante entender que a pessoa está tendo uma resposta emocional àquela situação. Tá? Então lembrar, essa pessoa não é assim sempre. Ela está provavelmente com medo, ela está ansiosa. E mesmo crianças podem desenvolver esse tipo de resposta, porque, pensa, em vários lugares, os apartamentos pequenos, as crianças tinham a sua rotina, da sua escolinha, a sua creche, os seus amiguinhos, e de repente elas ficam retidas dentro de casa. Né? Então haja criatividade, né, para as mães e para os pais, para estar ajudando essas crianças a fazer a sua rotina também. Então, a rotina é importante para todo mundo. Tá? Eu queria voltar um pouquinho nessa questão da rotina depois, mas respondendo a tua pergunta. Então, ajudar a pessoa a identificar e logicamente, se a pessoa continua em sofrimento psíquico e não consegue vencer isso sozinha, mesmo com os exercícios, mesmo com atividade física, que às vezes pode acontecer dentro de casa, inclusive, de uma forma talvez mais moderada, eu acho que depois teremos com a Ângela, talvez algum auxílio nesse sentido, né? Mas a pessoa pode não estar conseguindo estar em sofrimento psíquico, daí é importante o acompanhamento de um médico, de um profissional que possa eventualmente passar uma medicação que ajude nesse momento, tá? Então, ou medicação antidepressiva, ou uma medicação para ansiedade, se for o caso. Mas, primeiramente, a gente vai tentar, com exercício físico, com respiração, com a rotina, a
fazer essa adaptação que nós todos estamos agora no começo, estamos acostumando a fazer, né? Então, todo mundo vai ter um período aí, uns mais rápidos, outros, né? Então, quando eu falo de rotina, eu estou pensando assim na rotina corporal, em primeiro lugar, né? Então, manter os horários das alimentações, tá? Manter o horário de acordar e de deitar. Não deixar muito solto, porque quando vai ficando muito solto, sem o limite, vai ficando mais aberto para a ansiedade. Tá? Então, tendo uma rotina de acordar a tal hora, almoçar a tal hora, jantar a tal hora, dormir a tal hora, isso ajuda todas as pessoas dentro de casa. Mas também não ser rígido, né? Não ser uma coisa assim de irritação permanente. Né? A rotina dá a estrutura do dia. Se possível, ter uma atividade física dentro de casa também, né? Para aqueles que podem fazer exercício de alongamento. Teve até uma pessoa que ficou correndo na sua sacada algumas horas, assim, né? Gastar um pouco dessa energia. Tomar um pouco de sol. O sol é extremamente importante. Sol na janela, na sacada. Sol na janela, na sacada, se possível, né? Comer e dormir o suficiente, né? Nem dormir demais e nem também ficar acordado a noite inteira assistindo filmes e outras coisas assim que vão acabar interferindo no teu ritmo, no teu rendimento, tá? Mentalmente, assim, se ocupar com leitura, com trabalho manual, com aprendizado de algo novo, talvez um idioma, talvez alguma outra coisa que te interesse, né? O trabalho manual é importante, não ficar só na televisão ou na internet, mas trabalhar alguma coisa com as mãos, porque faz essa conexão da motricidade com o cérebro, tá? Então ajuda. Quem gosta aí de tricô, de bordado, de colagem, dá para fazer com as crianças alguma coisa também. Isso que eu ia te perguntar das crianças, né? Que eu vejo que muita gente na nossa comunidade tem filhos pequenos, filhas pequenas, e a agitação dentro de casa, no apartamento, um espaço menor do que está acostumado, né? Porque antes ia para a escolinha, brincava com os amiguinhos do bairro lá embaixo, e agora dentro de casa. Então, ter assim também, entendendo que a criança tem um limite de tolerância menor, né, que o de um adulto. Então, talvez eles tenham que trocar de atividade, alternando atividades, vamos dizer, que exigem um pouco mais de movimento, de jogar uma bola, de jogar um boliche, de jogar uma coisa assim dentro de casa, com atividades que exigem uma concentração, que é montar um quebra-cabeça. Eles podem fazer videoconferência com os avós, entrevistar os avós, fazer outras atividades que de repente não se fazia antes. Né? Pode ser uma aprendizagem rica para todos. Claro que vai exigir um pouco mais, mas a gente tem que pensar nisso, que vai passar. Né? Vai passar. Vai durar um tempo. E a forma da gente lidar com isso pode nos aproximar mais, não necessariamente precisa nos distanciar. Né? Uma colega minha, inclusive, que tem filhos pequenos, ela me disse, ela armou uma banheirinha dentro do chuveiro e quando as crianças estão muito agitadas, é banho, 2, 3, 5 banhos por dia, né? Porque a água acalma, ajuda a acalmar. Ela diz isso. E então a gente também, eventualmente, se você se percebe mais tenso, começa a suar mais, alguma coisa assim, banho, ajuda bastante, tá? E uma outra dica também, vamos dizer assim, a própria espiritualidade. Né? Investir também. Então, rotina da própria espiritualidade, é meio estranho falar isso, mas é uma rotina boa, digamos, né? De tirar um tempo para meditar naquilo que pode nos trazer esperança, né? Como diz lá em Lamentações. Eu gosto muito da regra 4.8, como eu digo, que é Filipenses 4.8. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, nisto pensai. Tá? Então, o que acontece? Eu vejo muitas pessoas que passam o dia inteiro assistindo todos os noticiários, todas as estatísticas do coronavírus. A pessoa vai ficar ansiosa? Vai. Né? Porque ela está se alimentando só disso. Então, escolhe um jornal para assistir e tá bom, os outros vão repetir basicamente a mesma coisa. Se você continua se expondo
a todo esse tipo de informação, a vídeos de pessoas que estão sofrendo e tal, você vai sentir o baque disso porque você é humano, é humana, né? Uhum. Então, somos seres com sensibilidade, a gente vai sentir. É importante a gente se dar o tempo. Logicamente, eu não vou ficar alheia ao que está acontecendo no mundo, eu preciso saber o que está acontecendo no mundo, mas existe um limite para isso. Então, tudo que é bom, verdadeiro, né, aquilo que traz realmente um alento, eu vou estar investindo nisso. Importante nisso que a gente está falando são os conceitos de gratidão e generosidade. Né? Então, nesse meio tempo, dá para fazer uma limpeza enorme na casa. Né? Tinha umas pessoas Tirar até coisa. comentando isso aqui embaixo. Isso. Aliás, foi uma das coisas que a gente tem feito aqui, né? Como parte da nossa nova rotina de confinamento, né? Dar uma batida nos armários, nas coisas, aquilo que a gente não precisa, separando o que pode estar bem, que é legal da gente doar para outras pessoas, e aquilo que não está bem, que realmente não vale mais a pena a gente depois separar para levar para um depósito. Mas assim, a gente se envolver com outras pessoas também, né? Relatando, hoje, por exemplo, eu recebi um telefonema de um amigo que eu não conversava há muito tempo. Né? Então, que legal, ele teve tempo hoje de ligar para mim. Então, esses relacionamentos podem ser reativados e a gente pode saber das pessoas, como elas estão. Então, a gente se importar com os outros ajuda a gente a sair um pouco de dentro de só nós. Daquela posição de vítima, de que eu estou sofrendo, meu Deus, eu estou confinada. Né? Então, assim, poder olhar para as outras pessoas, como é que elas estão lidando, de repente, como essa amiga que deu a sugestão aí dos banhos, as pessoas podem trocar algumas dicas legais. E talvez isso, o que seja mais importante, eu diria assim, faça o possível, não o ideal. Né? Não seja perfeccionista demais, não se exija demais. Isso vai passar. E o que fica, de repente, dessa lembrança, né? Muitos de nós talvez tiveram avós, bisavós que passaram por tempos de guerra. A gente não passou por essas coisas, mas a gente está num tempo de guerra agora, né? De fazer uma adaptação, e isso é muito criativo. Isso mostra que a gente tem como reagir num tempo assim. Bom, nosso tempo já está quase Falei chegando demais, no fim. né? Não, foi ótimo de escutar. Inclusive, não sei se alguma outra coisa que tu lembra que tu queria colocar nessa parte agora de encerramento, para deixar uma dica para o pessoal. A gente pode treinar de novo o exercício de respiração para ter certeza que o pessoal pegou direitinho. O que tu acha? Tá bem, legal. Então, vamos lá. Procura... Vamos, todo mundo em casa junto, hein? Senta, se você estiver sentado ou deitado, tenha a percepção do seu corpo, tá? Então, fecha o olho um pouco, fecha os olhos. Tá. Sente o teu corpo. Se tem alguma parte que está mais tensa, se tem um braço, ou uma perna, ou o pescoço, ou a coluna, ou os ombros, tenta movimentar um pouquinho e soltar. Tenta soltar. Um exercício que ajuda quando a gente começa, antes de fazer a respiração, contrai todo o corpo, contrai e solta de uma vez. Inspira, expira pela boca, pausa. Novamente, contrai as mãos, contrai as pernas, contrai o rosto, contrai barriga, contrai tudo, contrai e solta. Inspira, expira. Pausa. Então, é importante a gente se dar conta da diferença entre estar contraído e relaxado, tá? Então, se você sentir que está contraído, faz uns exercícios de contrair mesmo e solta, né? De preferência deitado. E agora vamos fazer novamente só um exercício de respiração orante. Então, pensa, o que você quer
orar na sua respiração. Então, inspira mentalmente, orando uma frase, e solta devagarzinho, orando o restante. Então, eu vou orar, por exemplo, Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Tá? Pausa. Muito bom. Espero que tenha sido Acho que o pessoal pegou bem. de utilidade. Tem gente aqui dizendo que o exercício substitui o Rivotril, hein? Não sei se é tão milagroso assim, mas com certeza dá uma boa relaxada. Mas ajuda muito, ajuda muito. Isso. Então tá, gente, a gente está chegando aqui no fim do nosso primeiro programa. Eu quero agradecer a participação da psicóloga Roseli. Quem quiser seguir ela no Instagram é @RoseliKindrich. É fácil de achar, que o sobrenome é bem comum. E eu quero agradecer a todo mundo que participou aqui hoje. E se vocês gostaram desse bate-papo, fiquem ligados que amanhã à noite, também às 20 horas, a gente vai ter uma mesa redonda com o pastor Milton Campos, nosso missionário na Itália, que vai estar falando um pouco sobre como está a situação naquele país. Na quarta-feira, a gente tem um encontro da família com o pastor Gerson, às 20 horas, pelo Zoom. Quinta, culto de oração e intercessão também acontece pelo Zoom, às 20 horas. Nas sextas-feiras acontecem os pequenos grupos e grupos de casais, mas tudo virtual, né, gente? Por favor. No sábado, a gente tem culto jovem e no domingo, às 10 da manhã, EBD e às 19 horas, o grande culto da família, que está sendo transmitido pelo Facebook ou pelo YouTube. Quem precisar de algum atendimento pastoral, algum acompanhamento psicológico, pode entrar em contato pelo WhatsApp da igreja, tá bem, gente? Uma boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus. E façam muita respiração orante antes de dormir. Obrigada, Roseli. Boa noite. Obrigada a vocês. Tchau, tchau.